Olha, não é novidade para ninguém que o Brasil de hoje está dividido. Mas para a gente entender de verdade como é que se chegou nesse ponto com tanta paixão, tanta polarização, a gente precisa olhar para trás para 5 eventos-chave que definiram a nossa história recente. Vamos nessa! Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Como o país chegou até aqui? Para achar essa resposta, a gente vai embarcar numa jornada por momentos que foram decisivos nas últimas décadas. E tudo começa com o nosso quinto evento da lista. E a nossa contagem regressiva começa com o número 5. Lá no comecinho dos anos 2000, um caso específico plantou as primeiras sementes de uma desconfiança profunda na política, uma desconfiança que, de certa forma, a gente sente até hoje. Estamos falando do assassinato de Celso Daniel. Na época, ele era prefeito de Santo André, uma figura importante do Partido dos Trabalhadores. É um crime que, mesmo depois de tanto tempo, continua gerando um debate acalorado, sabe? Cheio de suspeitas que nunca foram embora. E o mais impressionante nesse caso é justamente esse choque de narrativas. De um lado, a investigação oficial bateu o martelo. Foi um crime comum, um latrocínio. Mas no campo político, a história que corria era bem diferente. Falava-se em queima de arquivo para esconder um esquema de corrupção. E essa divisão, bom, ela nunca foi resolvida. Virou uma ferida aberta. Essa fórmula aqui, ela resume tudo perfeitamente. A falta de uma resposta definitiva não só criou uma polêmica que parece que nunca vai ter fim, como também alimentou uma desconfiança que se espalhou por todo o sistema político. Uma ferida que, de fato, nunca cicatrizou. Agora vamos para o nosso quarto ponto. Se o caso Celso Daniel plantou as sementes da desconfiança, o evento a seguir foi um verdadeiro incêndio. Ele levou a percepção sobre corrupção no país para um outro patamar. O ano é 2005. O Brasil foi completamente abalado pelo escândalo do Mensalão, bem no meio do primeiro mandato do presidente Lula. Foi um momento decisivo, que mudou para sempre o jeito como a população via o poder. A mecânica do esquema era simples, mas ao mesmo tempo chocante. Pagamentos mensais, uma mesada, para que congressistas votassem a favor do governo. A investigação, que ficou conhecida como Ação Penal 470, levou o Supremo Tribunal Federal a condenar políticos de alto escalão. Foi um raio-x de um esquema de corrupção sistêmica. E isso aqui foi uma revolução. Pela primeira vez na história, o Brasil inteiro pôde assistir ao vivo, pela TV, ao julgamento de políticos superpoderosos. A corrupção deixou de ser algo abstrato, distante, e entrou na sala de estar de todo mundo. Isso mudou a percepção pública para sempre. Avançando para o número 3. Olha, se o Mensalão foi uma tempestade, o que veio depois foi um verdadeiro furacão. Um furacão que não só abalou, mas redesenhou completamente o mapa político do Brasil. O nome é a Operação Lava Jato, a maior investigação contra a corrupção da história do Brasil. E o mais irônico é que tudo começou de forma bem pequena, sabe? Numa investigação sobre lavagem de dinheiro em um posto de gasolina em Brasília. Mal se sabia o tamanho do terremoto político que estava por vir. A Lava Jato acabou revelando um esquema gigantesco de corrupção envolvendo a Petrobras, as maiores empreiteiras do país e políticos de vários partidos. O impacto foi devastador. Empresários e políticos influentes foram presos, incluindo o ex-presidente Lula, que teve suas condenações anuladas mais tarde pelo STF por questões processuais. Não é nenhum exagero dizer isso. A Lava Jato redefiniu o jogo político. Ao sacudir as estruturas de poder, ela criou um vácuo, abriu espaço para novas forças surgirem e, claro, aprofundou ainda mais a polarização que já estava crescendo. E isso tudo nos leva direto para o nosso segundo evento. Com a crise política, econômica e social no seu auge, o país chegou a um ponto de fervura, que culminou na queda de uma presidente da República. Em 2016, a então presidente Dilma Rousseff enfrentou um processo de impeachment. A acusação oficial, o motivo técnico, eram as chamadas pedaladas fiscais, que, em resumo, eram manobras contábeis para maquiar a real situação das contas do governo. E foi aqui que o Brasil se partiu em dois. Por uma parte, o que estava acontecendo era um golpe político, uma manobra dos adversários para tomar o poder. Para outra parte, era simplesmente o cumprimento da lei. E essa divisão não ficou só em Brasília. Ela fraturou famílias, acabou com amizades, foi o auge da polarização nacional. Essa linha do tempo mostra bem essa escalada, das sementes da desconfiança lá em 2002, passando pela corrupção da TV com o Mensalão, pelo sistema abalado com a Lava Jato, cada evento foi construindo o cenário para o próximo, até chegar na fratura total do impeachment. É uma progressão que ajuda muito a gente a entender o hoje. E então, chegamos ao nosso primeiro lugar. Mas ele não é um evento isolado. Na verdade, é a consequência de tudo isso que a gente viu até agora. É a característica que define a política brasileira hoje.
polarização extrema. De 2014 para cá, a política brasileira virou uma batalha de nós contra eles, muito centrada na rivalidade entre o PT e o antipetismo. Um cenário onde o diálogo foi trocado pelo confronto direto. E essa polarização simplesmente explodiu nas últimas eleições. As campanhas foram muito agressivas, as ruas foram tomadas por manifestações de ambos os lados e um clima de tensão constante virou o nosso dia a dia. A política se tornou um campo de batalha. Essa frase é perfeita para descrever o sentimento. A política virou o final de campeonato. O debate de ideias, de projetos para o país, deu lugar a uma disputa puramente emocional, de torcida. Parece que não há mais espaço para o meio termo, para o diálogo. O que importa é a vitória a qualquer custo, e o adversário político vira um inimigo. Depois de passar por toda essa trajetória de desconfiança, escândalos e divisão, a pergunta que fica no ar é: e agora? Qual será o próximo capítulo? O Brasil vai encontrar uma forma de superar essa polarização, de reconstruir pontes, ou a gente está destinado a viver nesse ciclo de conflito? O futuro da nossa história depende muito da resposta a essa pergunta.